Ok. Eu andei aí 300 quilômetros para fazer essa live para você, para falar sobre endotelite. Você sabe o que é endotelite? Deixa eu te explicar, se você não sabe. A endotelite vem da palavra endotélio. Endotélio é o tecido que reveste a parede dos vasos sanguíneos. Aqui, eu estou dentro de um vaso sanguíneo hoje. Eu entrei aqui dentro de um vaso sanguíneo. Como ele é azulzinho, eu vou dizer que ele é uma veia, né? É uma veia, tá? Essa aqui é uma veia. O vermelho é a artéria e os azulzinhos são as veias. Então eu estou dentro de uma veia. Uma veia bem fininha. Vamos fazer uma viagem insólita agora. Imagina um capilar, uma vênula, que é aquela veia que só pode ser vista no microscópio. Estou dentro da mangueira do corpo humano, onde o sangue circula. Para falar para você sobre endotelite. O tecido da parede dos vasos é chamado de endotélio, tá? Da artéria, das veias, endotélio. É a capa que reveste a parede interna dos vasos. E o que acontece? Quando uma inflamação, ou uma ruptura, ou um trauma machuca a parede da artéria, essa parede inflama, e aí o nome endotelite. Endotelite. E nós estamos numa época propícia para falar de endotelite, inflamação na parede dos vasos. Nós passamos por uma pandemia, nós tivemos um vírus que causa lesão na parede dos vasos. Olha aqui, tá vendo esse buraquinho aqui, esse outro aqui, esse outro aqui? O coronavírus, com a sua proteína spike, que é essa proteína que tem aqui na superfície do vírus, chamada de espigão, spike ou espinho, espícula, espinho, ela causa lesão na parede do vaso. Quando o coronavírus, milhares deles entram, eles causam lesão na parede dos vasos sanguíneos. Olha esse buraquinho, que filma aqui pra nós, Renatão. Como o nosso corpo é muito inteligente, a máquina que Deus criou, quando tem lesões na parede desse vaso, nós temos um mecanismo chamado de coagulação. O que é a coagulação? São 12 fatores, uma cascata de moléculas que são ativadas para não deixar o sangue extravasar, para não ter risco de hemorragia. Esse endotélio que agora está inflamado, provocando endotelite, ativa os fatores da coagulação. E sabe o que acontece com o sangue? O sangue tem que circular normalmente pelo vaso, não é? Aqui está o sangue, ó. Aqui são os glóbulos vermelhos do sangue. Como essas bolitas aqui na minha mão, ó. O sangue está circulando. Os glóbulos brancos e vermelhos estão circulando normalmente. Mas quando acontece endotelite, que é essa lesão na parede do vaso, o organismo com medo, preocupado em que aconteça uma hemorragia, ele ativa a coagulação. E esses glóbulos vermelhos que estavam migrando livremente, você está me entendendo, né? O que acontece? Eles começam a ficar aglomerados por um elemento chamado fibrinogênio, que é como uma rede, uma malha de fibrina. E aí o sangue, que outrora circulava bonitinho e livre, aqui, agora ele está preso por uma rede de fibrina. Só que aqui eu fiz esse aqui é um trombo, formando um trombo, por isso que dá trombose. E vários trombos desse acontecendo em vários vasinhos desse. Imagina aqui 15 bilhões de doutores Rodrigos minúsculos mostrando 15 zilhões de trombos desse aqui vão entupindo a parede do vaso. Onde que eu quero chegar? Quem tem colesterol alto tem mais chance de ter trombose. Quem tem obesidade, acima do peso, pré-diabetes, síndrome metabólica, doença arterial, no caso, pressão alta, tem mais tendência a ter isso. Mas o coronavírus também nos faz esse desfavor. Ele lesa a parede do vaso. E agora eu quero falar não só do coronavírus. Por isso que o AS foi dado no tratamento. O AS, varfarina, anticoagulante. As vacinas, chegamos às vacinas. Nós temos aí 5 ou 6 vacinas que já são conhecidas parcialmente das pessoas. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu não sou contra a vacina. Mas a vacina menos ofensiva, que oferece menos dano vascular e menos efeitos colaterais, já que elas são experimentais, é a Coronavac. O que é a Coronavac? A Coronavac é a vacina chinesa, que é a Sinovac, que eles chamam,
que ela trabalha com vírus enfraquecido, vírus inteiro. Ah, mas então é pior, você trabalha com vírus inteiro e há outras com pedaços de vírus. Mas deixa eu explicar. O vírus atenuado não causa tantos efeitos colaterais. A Coronavac, que é o vírus inteiro, porém enfraquecido, atenuado. As outras vacinas, principalmente vacinas RNA, elas são feitas com pedaços de vírus, como esse estilete que eu usei aqui, e eu cortei um pedaço aqui do vírus, né, e vou cortar outro pedaço. O que ela trabalha com RNA mensageiro, que é a vacina Moderna, vacina Pfizer, vacina da Astra. O que elas trabalham? Com pedaços do vírus. E ela é plantada um RNA mensageiro na célula do nosso corpo. Esse RNA mensageiro fabrica proteínas spike. Ó. Eu tirei um pedacinho da spike, da proteína spike, que é o espigão, o espinho. E essa proteína spike que causa lesões na parede dos vasos. Tá filmando aí, Renatão? Ó, causa lesão na parede dos vasos, podendo provocar endotelite. Mas de preferência nos vasos fininhos, as vênulas, os capilares, as veias do rim, veias do cérebro. Então bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de trombos vão sendo formados. Isso não são em todas as pessoas, é algumas. Pelos estudos aí, uma minoria, né? Mas nós estamos vendo muitos casos de reações. Esses trombos que são formados, podem ir para o pulmão, causando embolia pulmonar. Olha aqui o fibrinogênio. Por isso que eu quero que você me mande o teu exame de fibrinogênio. Você que já vacinou, principalmente com Pfizer, AstraZeneca, você me manda o teu exame de fibrinogênio. Porque a taxa o normal é de 200 a 400, mas a média que está chegando para mim é de 450 a 500. Ou seja, o sangue da galera tá grosso, fibrinogênio alto. Sem contar que a maioria no sobrepeso do brasileiro, a maioria com colesterol, pré-diabetes, diabetes, histórico de infarto, AVC, trombose. Então o que nós temos que fazer? Eu não sou contra a vacina, preste atenção. Eu não sou contra a vacina, mas você precisa saber de uma coisa. Essa vacina que coloca a proteína spike no teu sangue, na tua célula, olha aqui, ela pode causar rupturas no teu vaso. Foi feita uma biópsia por um médico suíço e foi achado aberturas nas artérias. Essas aberturas ativam a coagulação e trombos, porque daí o trombo, ó, vai fechar o buraco. Fechar o buraco é a maneira do organismo corrigir. Porém, esse trombo pode ir nadando e parando no pulmão, dando embolia pulmonar. Pode ir para o cérebro, dando uma embolia cerebral e várias outras complicações. Resumindo, eu não sou contra a vacina, eu não sou contra a imunização. Mas se há efeitos colaterais da vacina, no nosso estado do Mato Grosso do Sul já tem 19 casos documentados de reações pós-vacinais. Eu, como médico, já tenho ouvido relatos de alguns pacientes. Você precisa fazer uma desintoxicação, precisa tomar anti-inflamatório, precisa controlar o teu colesterol, precisa fazer o exame de fibrinogênio. Manda o teu fibrinogênio para mim, não importa o país que você seja, a cidade que você seja, porque eu estou fazendo uma estatística da média do fibrinogênio. Eu não estou ganhando nada com isso, eu estou ganhando, na verdade, uma satisfação em poder ajudar, em poder conhecer um pouco mais da ciência. E você vai se cuidar. Talvez você esteja precisando tomar algum medicamento anticoagulante, um antiagregante plaquetário, mas para isso é preciso conhecer como que está o perfil do teu sangue, como que está o teu fibrinogênio, que é essa rede, essa malha de fibrina que está causando obstrução nos vasos. Eu estou aqui num parquinho aqui de diversão de praça pública e hoje eu estou dentro de uma veia, de uma artéria, mostrando para você o que acontece com o teu corpo, a reação que a vacina pode causar. E você precisa fazer um detox, tomar substâncias que vão abaixar o teu fibrinogênio, tomar ômega 3, se cuidar. Se você vacinou e sentiu reações, você precisa fazer essa desintoxicação. Precisa de substâncias que deixem o teu sangue mais fluido. É isso que eu tinha a dizer. E como sabemos, graças a Deus, não é obrigatória a vacina. Crianças não são obrigadas a vacinar, isso aí é opcional, o pai que quer vacinar os filhos. Mas essas informações são importantes saber. Então, muito obrigado e repasse essa informação.